Olá! No vídeo de hoje vamos fazer um resumo do filme Premonição 6, Laços de Sangue, lançado em 2025. O filme começa em 1968, com Paul fazendo uma surpresa para sua namorada Iris. Vemos que a surpresa é na inauguração de um restaurante chamado Skyview, que fica localizado no alto de uma torre. O casal tira uma foto antes de entrar no lugar. Vemos que Iris não está nada confortável no elevador, mas ela parece ser a única a ficar apreensiva com a locomoção, enquanto o assessorista explica que o restaurante fica a 150 metros de altura. Chegando lá, a Iris começa a passar mal e corre até o banheiro. Uma mulher com seu filho começa a conversar com a garota, e nessa hora descobrimos que Iris está grávida. Depois disso, o casal se encontra e vai para o ponto mais alto da torre. E Iris vê uma mulher perder o chapéu e um menino que está brincando com uma moeda. Paul pede Iris em casamento. E após aceitar e contar da gravidez, ela vê o menino lançar a moeda que fica presa na tubulação de ar da torre. E vemos que a moeda quebrou uma hélice que furou um cano de gás. Vemos também que o piso começa a trincar, conforme as pessoas estão dançando, e que alguns parafusos da estrutura começam a se soltar um por um. Iris percebe que há algo de errado, mas antes que ela possa fazer alguma coisa, o piso da pista de dança começa a quebrar, e isso provoca uma chuva de pessoas que começa a morrer ao cair da torre. Inclusive, Paul é uma dessas pessoas que também estava na pista de dança e morre ao não conseguir se segurar. As pessoas começam a se desesperar e esbarram no chefe de cozinha, fazendo com que uma mulher comece a pegar fogo. E sabe aquele gás que começou a vazar por causa da moeda? Então, na hora em que a mulher pegando fogo passa pela saída de ar, o incêndio fica 10 vezes pior e mata várias pessoas queimadas. Inclusive aquela mulher que conversou com a Iris no banheiro. Só que antes de morrer ela consegue proteger o seu filho do fogo. Quem não pegou o fogo, luta para conseguir descer pelas escadas. Mas essa parte também começa a desmoronar, e mais gente morre. Sendo o menino da moeda o único a conseguir descer pelas escadas. Agora, o único meio de sair é pelo elevador. Só que muita gente entra de uma só vez, excedendo a capacidade máxima do equipamento, fazendo com que o elevador despenque, matando todos que estavam dentro e até quem estava tentando entrar. Uma parte da torre começa a se inclinar, e Iris assiste enquanto mais pessoas morrem. E sabe aquele menino que conseguiu descer pelas escadas? Pois é, ele também morre ao ser esmagado por um piano. Agora, restam apenas Iris e aquele menino que foi salvo pela mãe. Iris tenta salvá-lo de alguma forma, mas já não há mais nada o que fazer, e os dois acabam ficando pendurados, se segurando apenas pela aliança da Iris. Só que logo depois os dois acabam caindo, e para nossa surpresa, quem acorda da premonição não é a Iris, e sim uma garota chamada Stephanie. Então ela vai visitar sua família, e conta pro seu irmão Charlie que há 2 meses não está conseguindo dormir direito, por causa desse mesmo pesadelo. Os dois vão visitar seus primos, que são Julia, Eric e Bob, que são filhos de Diana e Howard. É comentado que Iris é a avó de Stephanie, e mãe de Howard, só que a família toda se afastou dela, porque todos pensam que ela enlouqueceu. Stephanie comenta com os tios que está sonhando com a avó, em um lugar chamado Skyview. Howard responde que depois que Paul, o seu pai, morreu, a Iris ficou obcecada dizendo que a morte estava atrás dela e da família, e que inclusive a mãe de Stephanie havia ido embora por conta dessas paranoias. Stephanie começa a procurar o endereço da avó, e é aí que ela encontra a foto em que Iris tirou no dia da inauguração do Skyview. Quando Stephanie encontra o endereço, vê que Iris vive longe de tudo e de todos. E quando conhece a avó, percebe que ela é completamente paranoica e atenta a tudo que está acontecendo à sua volta. Stephanie conta sobre o sonho que está tendo nos últimos 2 meses. E Iris conta que isso não é apenas um sonho, e sim a premonição que ela teve em 1968. Então, voltamos para quando Iris acordou da premonição e viu os acontecimentos se repetindo. Então ela corre e toma a moeda da mão do menino, e depois vai pro palco e manda todos saírem da pista de dança. E vemos que o vidro já estava rachando nessa hora. Iris conta que conseguiu salvar todo mundo naquela noite, e que depois, o Skyview reconheceu que precisava de reformas adicionais. Só que o lugar nunca mais foi reaberto, e logo depois foi demolido. Iris conta que a morte não gostou nada do que ela fez, e pouco a pouco, todas as pessoas que sobreviveram naquele dia acabaram morrendo, inclusive Paul. Iris conta que aprendeu a ver quando a morte está se aproximando, e foi assim que ela conseguiu ficar viva durante todos esses anos. Só que há 2 meses ela descobriu que está com câncer terminal, e deduz que por conta da doença, a sua premonição passou para Stephanie. E é claro que a garota pensa que a avó é maluca e decide ir embora. Só que Iris insiste que a neta fique com o livro que ela fez sobre como escapar da morte, mas Stephanie se recusa a acreditar. Só se acredita vendo. No enterro de Iris, Darlene, que é a mãe de Stephanie e Charlie, reaparece.
Mais tarde, todos decidem fazer um churrasco. Só que Stephanie decide não participar, já que ela não quer falar com Darlene. Bob quebra um copo, e ninguém percebe que um caco de vidro voou para dentro do gelo. E ficamos no aguardo de quem será a próxima vítima, já que sabemos que a morte está atrás da família. Darlene consegue evitar um acidente após tirar uma ferramenta que estava embaixo da cama elástica em que Howard ia começar a usar. Só que depois aquele caco de vidro cai de um dos copos, e acaba machucando Howard, que cai no chão e é morto ao ser atingido pelo cortador de grama. A morte de Howard fez Stephanie acreditar na teoria de Iris, e então ela começa a fazer um mapeamento do livro que a avó lhe entregou. Depois de entender tudo, Stephanie vai falar com a família. No livro há um histórico de todos os sobreviventes do Skyville, que morreram na mesma ordem da premonição da Iris. De acordo com o padrão, a morte vai descendo por linhagem e idade. Então, nessa lógica, o primeiro foi Howard, porque ele era o filho mais velho, e depois serão os filhos, seguindo do mais velho pro caçula. Depois que todos estiverem mortos, será Darlene, depois Stephanie e por último Charlie. À noite, vemos que Eric trabalha em um estúdio de piercing e tatuagem, e está responsável por fechar a loja. E Eric está recebendo várias mensagens de Stephanie, já que pela lógica ele é o próximo da lista. Mas ele não acredita nem um pouco nessa teoria. Uma corrente se solta do teto e agarra no piercing no nariz de Eric. O ventilador começa a enrolar a corrente puxando Eric para cima. E para piorar, um incêndio começa na loja. No dia seguinte, Stephanie e Charlie ficam sabendo do incêndio e vão até a casa dos tios. Mas chegando lá, veem que Eric ainda está vivo. Vai ver que a morte não tá atrás da nossa família. Porque essa parada é muita doideira. Caralho! Merda! Stephanie começa a ver sinais por todos os lados e tenta alertar Eric sobre os perigos. Mas ele segue sem acreditar. Julia encontra com eles na porta de casa e decide sair para correr. Só que ela é atingida por uma bola e cai dentro da caçamba do caminhão de lixo. Os outros correm para avisar o motorista. E Stephanie consegue subir no caminhão e tenta ajudar Julia. Mas mesmo assim, ela acaba morrendo esmagada pelo compactador de lixo. A família se reúne de novo. E agora tentam entender o motivo de Julia ter morrido primeiro que Eric, já que ele é mais velho que ela. É nessa hora que Diana revela que Eric não é filho de Howard, e sim de um outro relacionamento de quando ela estava separada do marido. Bob percebe que será o próximo. Então a família começa a esfolhear o livro da Iris em busca de respostas. E vem uma parte que diz: JB encontrou um sobrevivente. Darlene diz que JB era um amigo da Iris que trabalha em um hospital. Então Eric decide ajudar, já que ele não faz parte da linhagem e está fora de perigo. Quando a família chega no hospital, vemos que JB, na verdade, é William. William John Bloodworth, mas meus amigos me chamam de JB. William revela que Iris o salvou. E vemos que ele é aquele menino que estava com a mãe no Skyville. Anos depois, Iris o procurou e contou o que havia acontecido. William diz que só há duas formas de se salvar. Uma delas é matando alguém e roubando o tempo que aquela pessoa tem de vida, que é a história contada em Premonição 5. Ou morrendo. E conta a história de Kimberly, que estava na lista da morte e de fato acabou morrendo afogada. Só que depois foi ressuscitado no hospital e até hoje é a única sobrevivente. Que é a história contada em Premonição 2. William explica que Iris não tentou fazer isso porque é algo muito arriscado, e também podem haver consequências, e que ele estava só esperando que a família da Iris morra para que ele possa ser o próximo, já que na premonição ele foi o último a morrer. Eric e Bob decidem se afastar dos outros e agir por conta própria. Bob é alérgico a amendoim, e isso faz Eric ter a ideia de usar esse problema para enganar a morte. E como eles já estão no hospital, fica mais garantido de que Bob vai conseguir ser salvo. Os dois se escondem em uma sala de ressonância magnética. Só que a máquina de fazer o exame liga sozinha e começa a atrair violentamente objetos metálicos. Nessa hora, os piercings de Eric são arrancados do corpo pelo campo magnético. Eric também acaba sendo puxado para dentro da máquina por uma cadeira de rodas, que dobra sua coluna e perfura seu corpo. Bob se arrasta até o corpo do irmão e consegue pegar o remédio para conter a alergia. No entanto, uma mola metálica de uma máquina de bebidas é atraída e se projeta contra sua cabeça, matando-o também. Darlene se dá conta de que é a próxima, e que se ela se mantiver viva, os filhos automaticamente vão viver. Então ela decide se trancar na cabana da Iris, e sobreviver como a mãe fazia. Então, Stephanie e Charlie decidem ir junto, para garantir que ela chegará em segurança. Quando eles se abraçam, aquela moeda que Iris pegou do menino em Skyville cai do caderno, e uma senhora vê e pega para ela. Depois, os três conseguem chegar na casa da Iris, e Stephanie percebe que a morte está prestes a agir. Ela fica desesperada,
e decide acelerar o carro para conseguir abrir o portão. Só que na hora de sair do carro, Stephanie fica presa pelo cinto de segurança. Com isso, ela pede para que Charlie leve Darlene para dentro da cabana. Quando eles acham que vão conseguir se salvar, acontece uma explosão. A força dessa explosão empurra a van para dentro de um lago, e Stephanie começa a se afogar. Darlene ainda está viva, e consegue libertar Charlie, que estava preso no meio dos destroços. Mas logo depois ela é esmagada por um poste. Charlie corre para salvar Stephanie, e consegue cortar o cinto de segurança. Charlie faz uma ressuscitação com o RCP, e Stephanie acorda. Agora eles acreditam que tudo está terminado. Você me trouxe de volta. A gente tá seguro agora. Algum tempo depois, Charlie está se preparando para sua formatura. E lembra daquela senhora que pegou a moeda da Iris? Então, nesse dia, ela deixa essa mesma moeda cair no chão, que sai rolando até ficar presa no trilho, desestabilizando a linha do trem. O pai da acompanhante de Charlie vem parabenizar o garoto por ele ser um bom salva-vidas. E Stephanie comenta sobre seu afogamento. Só que o homem retruca dizendo que tecnicamente Stephanie só estava inconsciente, e não morta. É aí que a morte começa a mostrar alguns sinais. E nessa hora, um carro passa tocando a mesma música da premonição no Skyview. E Stephanie percebe que a acompanhante de Charlie está com um vestido igual ao da Iris no dia da premonição. Então, um trem de carga descarrilha, e sai em direção a Stephanie e Charlie, que conseguem correr da locomotiva. Mas os troncos transportados caem, e os dois morrem instantaneamente, imitando o efeito visual de Premonição 2. E assim termina o filme Premonição 6, Laços de Sangue. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!